Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que 80% do valor das empresas globais estão nos seus ativos intangíveis? Ou seja, marcas, patentes, desenhos industriais, softwares são o maior ativo dessas empresas. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa aqui, um cliente de longa data, que vive a propriedade intelectual de maneira muito intensa dentro da sua empresa. Este é o InovaPI, o podcast da Village que traz conexões falando sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e propriedade intelectual de uma maneira muito positiva e com muito conteúdo. Eu sou Marcelo Brandão e vou conduzir esse bate-papo. Seja bem-vindo, o senhor Vitor Basso. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir à Village. Que bacana, senhor Vitor. Como é bom receber o senhor aqui, viu? Senhor Vitor, eu vou começar passando o senhor como um engenheiro de formação, passou por Harvard, passou pelo Einstein e vive isso de uma maneira muito intensa. Quem é um pouco o senhor Vitor e como nasce a Opus Pac enquanto empresa? Tá, bom, na realidade eu entrei em uma empresa de máquinas na Argentina a trabalhar depois de formar-me como engenheiro industrial em 1971. Então estou neste campo de criação de máquinas, não? E de patentar coisas também há já muitos anos, tá? É uma coisa habitual. E o que nós fazemos como empresários, não, é tratar de diferenciar-nos, não, porque o mar azul, esse oceano azul que se fala, está relacionado com criar coisas diferentes e não ter que estar competindo, digamos, cabeça a cabeça, como se diz, não? Sim, sim. A Opus Pac é uma empresa diferente do que a gente percebe no mercado, né? O cuidado que vocês têm com a inovação, ele está diretamente atrelado também a quem está comprando essa inovação e principalmente a quem usa a inovação, porque a gente está falando de produtos que são ligados e utilizados na área da saúde, dentro dos hospitais. Vocês vivem isso, quer dizer, tem todo um estudo por trás disso, mas sempre pensando na vida das pessoas. Eu enxergo, é isso mesmo? Bom, hoje, se você é industrial, tem que ter em conta a incidência da China e de seu sistema de preços, não? Para fazer uma estratégia de mais ou menos mediano ou longo prazo. Tá? Então, quando você está pensando na China como um eventual concorrente, você tem que criar coisas diferentes. Nosso enfoque é de vender soluções e não vender máquinas, equipamentos, tá? Quando vendemos soluções, nós estamos entregando software, estamos entregando materiais, estamos entregando serviço, consultoria, assessoramento, não? E ultimamente, há 3 anos, criamos a universidade, a Opus Pac University. Embora a empresa não é muito grande, não tem nenhum impedimento de criar uma universidade para ajudar aos clientes, para dar informação. E nós criamos esta universidade com um critério moderno e amplo. Quer dizer, o que colocamos aí não é informação sobre nossas máquinas, é informação acadêmica sobre os temas que estão relacionados nos hospitais e no tema da saúde. É informação, trabalhamos com transparência, é aberto a todos, incluso nossos concorrentes podem entrar aí e copiar ideias, não temos problema, e não tem publicidade, ou seja, é grátis, é aberta e não tem publicidade. E isto eu acho que é a forma de competir hoje, que ajudando ao mercado que você está instalado, não? Você tem que retornar. O critério básico de Opus Pac é agregar valor. Essa é a filosofia que nós temos. E quando você
vende uma máquina por 100, você recebe 100 e entrega a máquina, você não está agregando valor, você está fazendo uma transação. Não? Você agrega valor quando você está dando algo a mais, algo inesperado. Tá? Então, aí sim, você está agregando valor. E agregar valor é uma filosofia de vida. Eu tenho uma história que conto frequentemente, não? Que eram 4 amigos que iam a pescar todos os sábados, tá? E eles preparavam os anzóis com muito capricho, com as penas e tudo isso. E tinha um deles que sempre chegava sobre a hora e dizia: escuta, esta semana foi terrível, esta semana não deu. Você me empresta seu anzol? Sim, não tem problema. E isso passou assim durante meses, até que um dia diz: vamos a pescar no sábado? Sim, sim, mas não convida a Pedrinho porque eu já estou até aqui. Então, o que passa? Moral da história: se você quer permanecer em um grupo, seja na sua família, seja com seus amigos, seja na instituição, seja na comunidade ou nas outras empresas de um setor industrial, você tem que estar agregando valor. E isto é uma filosofia de empresário e uma filosofia de vida para permanecer. Se você unicamente está tomando valor do setor, não, é muito difícil que você possa permanecer. Olha que sensacional esse depoimento, gente. Olha só isso. O senhor Vitor está falando que a Opus Pac, quanto empresa, ela tem um centro de educação, uma universidade, que leva conhecimento para os seus clientes, parceiros e concorrentes também no segmento da segurança da saúde, como é que isso funciona, quais os caminhos que eles devem seguir. Compartilha isso porque ele entende que fortalecendo o setor, todos ganham. Ou seja, a Opus Pac, apesar de ser uma empresa que fabrica máquinas, não vende máquinas, vende soluções, vende inovação, vende tecnologia, de maneira a surpreender seus clientes. E isso é muito bacana, isso é um diferencial extremamente interessante. Senhor Vitor, e aí, quando o senhor fala de inovação, Sim. e toda vez que a gente está lá, que vai conversar com o senhor, é sempre uma aula, né? A gente aprende muito, eu aprendo muito, o nosso pessoal de patentes aprende muito com o senhor. E a gente percebe que quando vocês tratam da inovação, vocês têm um cuidado muito forte em proteger não só a questão das máquinas, das patentes, mas vocês têm um cuidado de proteger as marcas, vocês têm cuidado de ter o direito autoral, o registro do software em si. Como é a propriedade intelectual dentro da Opus Pac? Como é que ela acontece? Como é que vocês enxergam a propriedade intelectual lá dentro? Bom, eu diria que a propriedade intelectual nós estamos deixando com você. Você são as empresa especializada que nos cuida e nos orienta a isso, tá? Porque isso é todo um tema muito complexo, muito técnico, que leva todo um entendimento, tá? Eu estou envolvido em tema de inovação há 50 anos, não? Incluso em uma época, acho que em um ano patenteé 22, coloqué pedido de 22 patentes en Argentina, ¿no? Para una empresa que estábamos montando. Mas o tema de propriedade intelectual eu delego em a Village. O tema de inovação, isso forma parte do DNI da empresa, tá? Sim. Hoje, se você me diz o que estamos fazendo, estou criando uma empresa onde 50% da empresa sejam inovadores natos. Pessoas que estão tendo uma renovação cultural através de treinamentos, através de leitura, através de tudo o que nós falamos como cultura, tá? Para poder competir desta maneira nos mercados globais. E quando você quer criar um grupo com inovação, o importante é que o clima dentro da empresa não seja um clima de autoridade, um clima de poder. Porque
ambientes de poder empresariais não se desenvolve a inovação. A inovação é um fato intimamente ligado à liberdade. A liberdade individual, a liberdade pessoal, a liberdade de poder expressar, tá? E para isso, você tem que ter uma tolerância com as opiniões que não são iguais à tua, não? Isso é fundamental. Você tem que entender que as opiniões diferentes são uma benção dentro de um grupo de tarefas ou dentro de uma empresa, tá? Você tem que receber isso. E temos um cara que foi o que criou o sistema Visa, não, de pagamento com cartão, se chamava Dee Hock, não? E ele falou o seguinte: o importante não é conseguir novas ideias, o importante é saber esquecer das ideias antigas, tá? Olha que sensacional. E Repete, por favor, seu Vitor. o importante, o mais difícil, não é ter ideias novas, é esquecer das ideias antigas, tá? E você vê toda a sociedade contratando pessoal com experiência, tá? Experiência 5 anos, experiência 10 anos, e aceitando que as pessoas que têm mais experiência são as pessoas que têm que regular. Você vê os organogramas onde quem define o tema não é um cara especialista, sino é um cara que tem o poder dentro da estrutura hierárquica. Então, eu digo o seguinte: você não pode conduzir o carro com espelho retrovisor, tá? Você tem que olhar para frente, você tem que montar grupos diferentes. Ou seja, aí vem, se você quer inovar, tem que criar uma cultura de inovação dentro da empresa. E você tem que respeitar tudo isso. Liberdade é uma coisa fantástica. Todo mundo diz que quer ter liberdade, mas depois você apaga a liberdade porque molesta, não? Porque liberdade cria um pouco de anarquia, tá? Liberdade extrema é anárquica, não? Então, você tem que aceitar algumas coisas, e para isso temos que criar a cultura. Muitas pessoas alinhadas em liberdade, mas alinhadas a objetivos que estamos compartilhando. E não tem que ser hegemônico, não tem que ser 100%. Mas nós somos muito fãs de as culturas de Lean Toyota, tá? Sim. E o criador de isto, Taishi Ono, diz: o sentido comum está normalmente errado, tá? E a primeira vez que escutei isto, eu disse: puxa, que isto parece uma blasfêmia. Como que o sentido comum, tá? Claro, porque quando você começa a internalizar o tema dos 5 porquê, não? ¿Por qué pasa esto? Ah, por tal coisa. E por que está passando tal coisa? E por isto. E por que isto? E você vai até o 5º porquê, você está chegando perto das raízes, os root causes, as causas raízes, tá? E nós vivemos neste momento em um mundo de extrema superficialidade, tá? E a forma de estar protegido contra isto é sair das respostas rápidas, das respostas cômodas, das respostas que nos dá o sistema de conservação da energia, que não queremos gastar muita energia em cada tema, queremos rapidamente disparar, e isto é o que eu vou tomar como certo, tá? Então, é um exercício de cada pessoa internalizar, não? E dizer: realmente isto é o que está acontecendo, realmente isto é o que tenho que definir. E estamos todos no primeiro porquê, tá? E então, quando você entra no segundo, terceiro, quarto, quinto porquê, e você treina todo um grupo enorme de pessoas na instituição,
em prol de buscar as causas raízes e de ver como podemos colocar originalidade nisso, não? E como podemos ser inovadores com nossos enfoques. Aí temos um grupo visionário que faz a transformação empresarial. Olha isso. Eu falei para vocês, eu adiantei que cada vez que eu ia na Opus Park, eu recebia uma aula, e a gente está falando aqui de uma aula de empreendedorismo, de como empreender com foco na inovação, tendo cuidado principal com as pessoas que lá estão. Né? Não existe a inovação, não existe, por mais que se tenha tecnologia, mas inovação não quer dizer tecnologia, quer dizer, passa pela criatividade das pessoas, e o senhor Vitor deixou um recado extremamente interessante e ficou aqui. Eu estou extasiado assim, positivamente de que não existe criatividade sem liberdade. Né? Você não adianta você ser um líder, você deter o poder, mas não poder discutir, né, de assuntos que não te competem, que você não tem a expertise, às vezes, de um jovem. E aí a Opus Park faz isso, né? Você traz ali uma linha, uma base que ajuda a gerir a empresa, trazendo a inovação para dentro dela. E o senhor Victor estava falando, né, que a propriedade intelectual fica com a Village. Fica com a Village é a parte de cuidar e proteger, mas ela nasce dentro da empresa, ela nasce dentro do intelecto de vocês. E vocês, diferente de grande parte das empresas, têm o cuidado de querer proteger isso. É um diferencial competitivo ter uma patente para vocês? Ter uma patente de um produto se torna um diferencial competitivo dentro do mercado, não só no Brasil, mas como o senhor tem uma atuação internacional também? Sim, o que se torna um diferencial competitivo é a inovação mesma, tá? A patente é um sistema, não? Isto acho que é redundante, todo mundo sabe, onde você entrega um conhecimento, faz público um conhecimento, em troca de receber um período de reserva de mercado, um período onde você pode trabalhar isso. Não, ou seja, não é que você, digamos, entrega e não passa nada, você recebe, tá? Então, isso nos países fora do Brasil é ainda mais importante, tá? Ou seja, tem muito mais valoração no mundo, tá? Com os temas de proteger, tá? E os temas de trabalhar com inovação. Hoje, você tem que pensar que estamos vivendo um mundo exponencial, um mundo onde temos um crescimento exponencial da complexidade. Tá? Então, se você quer resolver os problemas que vão vir em forma exponencial, não? Você tem que aplicar critérios novos. E a única solução é aplicar critérios novos. E quando estou falando de critérios novos, não estou dizendo unicamente desenhar uma máquina. É desenhar sistemas, metodologias, software, procedimentos, não? Digamos, esquema, modelos de negócios e tudo isso, tá? Então, isso é inovação. Trabalhar inovação em uma forma muito grande. Depois que você inovou, dizem, puxa vida, eu tive todo o custo de empreendedorismo, tá? Todo o custo de ser o primeiro para colocar isto. Eu quero também ter, na recíproca, alguma proteção sobre isto para, pelo menos, poder utilizar e usufrutuar disso, tá? Então, e aí você tem que proteger-se e tem que registrar. Tá? Isso está muito
muito afincado no, digamos, a propriedade intelectual no exterior é uma propriedade muito mais defendida, não? E é muito mais comum que todo empresário esteja pensando, digamos, desta maneira, não? E você conta empresas grandes que têm 15.000, 20.000 patentes, tá? Se chega a isso porque, na realidade, isso é o que vale para poder exercer com direito em um mercado quando você tem uma inovação. E o caminho hoje é inovar, não fica outro, tá? Os percalços da inovação, seu Vitor, um dos percalços, quer dizer, fora tudo aquilo que o senhor falou sobre gestão de pessoas, de contratar gente que realmente tenha esse espírito, que esteja no DNA a inovação, é também conviver com concorrência desleal, né? De você inovar, você tem aquilo que o senhor falou, o senhor tem todo o trabalho, todas as pessoas envolvidas, buscando os porquês, até encontrar a solução realmente, um problema real de como você vai resolver aquele assunto, e às vezes isso dura meses, anos, né? Muitas vezes para encontrar uma solução, e de repente você vai para o mercado, e aí o seu concorrente se ver de pegar carona naquilo que você criou ou de usar simplesmente de má fé e copiar esse produto. Vocês vivem isso no dia a dia? O mercado de vocês, de máquinas, o mercado dessa segurança na saúde, é um mercado que sofre essa concorrência? Como você expressou, eu fiz estudos em Harvard, não? E eu estudei mais de 200 balanços de empresas. As empresas que tinham um mercado próprio, diferenciado, que tinham inovação, tinham um lucro que, vamos dizer, se uma empresa comum tinha 5%, a outra tinha 20% de lucro sobre vendas. Tá? Então, digamos, a margem da empresa está identificada de acordo a se ela tem um mercado próprio, um mercado protegido. Tá? E a valoração da empresa também é valoração da empresa, mas porque essa empresa consegue lucros melhores. Tá? Então, o caminho é isso. Tá? Hoje, muitas empresas continuam fazendo o mesmo, não? Eu digo, se um gerente me diz melhoramos 10%, não? Olha que bom, eu digo, não é suficiente. Não? Porque o crescimento da complexidade, o crescimento de muitas coisas é exponencial. Você é o que tem que evoluir e tem que pensar com uma mentalidade exponencial. Vamos ver, por exemplo, o tema do aquecimento global. Não? Durante muitos anos nós estávamos evoluindo, não? E estávamos acima da curva de crescimento exponencial. Então estávamos cômodos, tá? Até que chegou o ponto de ruptura. E agora já estamos perdendo o controle e já é difícil que possamos a recuperar o controle disso. Então, se você está hoje ainda acima da curva, não? Antes do ponto de ruptura, fantástico, parabéns para você, mas se cuida porque isto vai chegar, tá? Porque muitas coisas estão evoluindo dessa maneira. Tá? Muito rápido, né, seu Vitor? A evolução ela cresce muito, e o que eu percebo é que se você não consegue antever algumas coisas, enxergar lá na frente, ou sair, como o senhor bem disse, o tempo inteiro, sair dessa zona de conforto, né, para buscar inovações que muitas vezes você não sabe ainda se são necessárias, e depois que elas estão introduzidas no nosso dia a dia, passam a ser da nossa necessidade. A gente fala do advento do celular, por exemplo. Você não tinha celular e hoje você não fica sem. Foram necessidades que nos foram introduzidas.
É por aí que o senhor está dizendo? Né? Você o que tem que entender para quando quer inovar é entender as necessidades, o chamamos as dores, não? Com linguagem de marketing, não? As dores dos clientes, tá? Claro que você não pode fazer uma enquete com os clientes dizendo, me diz qual é a nova inovação, porque normalmente o cliente não está em conhecimento de tudo o que você pode fazer, tá? Isto é como se Henry Ford falou isso, não? Diz, se eu tivesse pedido, não, que me dissessem qual era o tipo de automóvel, não, teria falado de uma carroça com motor. Ou seja, as pessoas teriam tirado o cavalo e colocado um motor aí. Isso teria sido o desenho do cliente. Tá? Mas Henry Ford, que foi um criador não, nato, ele não pensava assim, e ele criou coisas maravilhosas. Não? Então, os japoneses o mesmo, quando você ia lançar, a Sony ia lançar o sistema Betamax, ele não pôde, esse sistema que se usava para gravar vídeos, não pode estar consultando o mercado não vai saber o que te vai dizer, você tem que arriscar. E esse é o risco do empresário, poder antecipar, poder ver coisas, não? Isso é o que tem que ter capacidade para entender, não? Mas com o conhecimento profundo do mercado, tem que conhecer o mercado. Se não está adaptado ao mercado, se não conhece e não sente as dores profundas, é muito difícil que possa fazer uma inovação valedeira, tá? Perfeito. O senhor está dizendo, quando a gente trata da inovação, vamos pegar a Opus Pac, que é o tema aqui do nosso bate-papo, né? Quanto empresa inovadora, como empresa que protege a sua propriedade intelectual. Eu questionei o senhor, como é que a concorrência se comporta em relação a vocês? Vocês saem na frente e aí a concorrência vem, porque é uma questão natural de que foi lançado um produto melhor, uma coisa melhor, ou o que eu enxergo, eu vou dar a minha visão e talvez eu esteja errado, e fique à vontade para me corrigir, a Opus Pac, ela tem uma visão tão na frente que quando o concorrente começa a copiá-lo, ele já tem uma inovação aqui de ponta que ainda não foi para o mercado. É isso? Tem duas visões de concorrência, tá? Uma visão de estática, não? Vou dizer, você se sube a um degrau e está olhando o desfile, não? Já com o sentido de que sempre você vai estar olhando desde acima, tá? Essa é a visão estática. Essa é a visão errada, não? Eu tinha essa visão quando eu era muito jovem, até que aos 30, 35 anos eu perdi, tá? Consegui perder, não? A visão que tenho desde lá é dinâmica. Você está em uma maratona, não? Você está na frente, sim, mas o cara que está atrás também está correndo, tá? Então, o que é importante? O que é importante é desenvolver estruturas empresariais que deem a você um turbinado de as soluções que você pode entregar no mercado, não? Entregar ao cliente, seja de qualquer tipo, de procedimentos, modelos de negócio, qualquer coisa. Você tem que estar com essa capacidade extra de ir mais rápido que o concorrente. É o único, porque o concorrente ele vai seguir evoluindo, ele vai seguir correndo, e se você se para porque diz, estou muito bem, aí você perde, tá? Então, é como diz o ditado, não? Nas tardes de batalha, o general, que é o militar triunfador, engendra a semente da próxima derrota. Porque seu principal problema é orgulho e autoconfiança que adquire nesse momento.
tá? Então, você tem que sair de orgulho, sair da autoconfiança e estar pensando de que você tem que seguir elaborando coisas, não pode parar. Que Tá? sensacional. Olha isso, pessoal. A gente está falando do seu Vitor, uma pessoa que nos contou aqui que mexe com a inovação desde 54 anos atrás, se eu sou bom de conta, é isso. Que respira a inovação e está dizendo que o mercado, você não pode ser, quanto empresário, estático, né? Você não pode ficar parado esperando acontecer. E a gente já viu muitas histórias de empresas que pararam no tempo e quando perceberam, foram engolidas pela tecnologia, pela inovação, enfim, e não dava mais tempo de se recuperar. Ou seja, é extremamente importante que essa continuidade na busca da inovação, da solução, não seja uma coisa pontual, né, da empresa. A empresa não pode viver de uma maneira onde a inovação seja um princípio pontual, mas sim esteja no DNA e que ela seja corrente, né? Porque amanhã eu não estarei aqui, o seu Vitor não está aqui, e se essa empresa não tiver isso no DNA, ela está fadada a fechar, a quebrar a empresa, enfim. É isso que o senhor Vitor está deixando de recado. Senhor Vitor, a gente está indo aqui para o final do nosso bate-papo e foi muito, né, uma lição aqui, não só de inovação, mas de gestão, de empreendedorismo, e falar com uma pessoa que sabe tanto. É muito prazeroso ter esse bate-papo com o senhor. Eu não tinha dúvida que seria assim, e eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está nos ouvindo. Quais dicas o senhor pode dar, tanto do aspecto da inovação, como é que o senhor enxerga a propriedade intelectual, ao seu olhar mesmo, numa visão muito crua, e o que o senhor orienta que o empresário possa fazer para crescer de maneira salutar a sua empresa, que possa pensar em inovação 51 anos consecutivos, 54, Sim. né? Eu acho que talvez a mensagem não seja sair da zona de conforto. Tá? E nos próximos 10 anos vamos a ter dos momentos mais transformadores da humanidade, enquanto que temos muitas tecnologias, muitas coisas e um ambiente de negócios que está mudando. Então, muita coisa vai mudar. Se você não se prepara com isso, tá? Um conceito que é muito útil, que está também nos livros, é antifrágil. Você tem que convertir a empresa antifrágil. O que é antifrágil? Não é a empresa que é forte e está resistente. É a empresa que quando aparecem os problemas, ganha. Não é que se sostém, que ganha com os problemas. Hoje temos uma situação no mundo muito complexa, muito complicada, e temos que aceitar que esta mudança não vai a desaparecer rapidamente. Então, o importante é sair da zona de conforto e dizer como me preparo. Tá? E aí é o que eu chamo renovação cultural. Você tem que ter renovação de critério, renovação de cultura, tá? E não apenas a cabeça da empresa, mas todo um grupo grande de pessoas que tomam decisões todos os dias para encontrar formas competitivas e para seguir ajudando também a sociedade. Que sensacional. Pois é, gente, esse foi mais um episódio do Inova PI, o podcast da Village. E se você gostou desse bate-papo, se ele fez sentido para você, compartilhe, mande para os amigos, ouça no carro novamente, porque eu tenho certeza absoluta, se você ouvir com atenção tudo que foi tratado aqui, certamente você vai ter um olhar diferente, não só para você, mas para a sua equipe e para a sua empresa. Um prazer e até o próximo episódio. Até mais!